Roberto Robaina, ele é vereador do PSOL lá em Porto Alegre, fundador do PSOL, da direção nacional do partido, e é dirigente do MES, Movimento de Esquerda Socialista, assim como a Luciana Genro, assim como a Sâmia, assim como a Fernanda Melchiona, estão sempre aqui. A Luciana Genro não, nunca veio, mas a Sâmia e a Fernanda estão sempre aqui, são da casa, praticamente, que é o maior agrupamento, a maior corrente da esquerda no PSOL. Então, uma alegria, e faz parte dessa nossa rodada de diálogo, conversas com a esquerda brasileira, que a gente está fazendo até nessa abertura de ano eleitoral. Já falamos com... a gente tem falado, né, com o PCBR, falamos com o PSTU, vamos conversar essa semana com o pessoal da APR, Ação Popular Revolucionária, vinculada ao PDT. Então, esse é o nosso projeto, ir conversando cada vez mais com a turma, com a esquerda brasileira, né? Com a esquerda brasileira, para nós é importante, é evidente que tem vários integrantes da esquerda brasileira que estão aqui, mas não em funções de dirigente partidário, né? Com suas especialidades. Assim, a primeira conversa foi com a Diana Assunção, do MRT, Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Então, vamos continuar. A importante presença do Roberto Robaina. Muito bem-vindo, Roberto. Alegria, uma honra ter você aqui, viu? Obrigado, Mauro. A honra é minha, viu? Porque tu é um jornalista muito competente, já um jornalista histórico, né? Eu estava vendo tu conversares aí com um economista, com Paulo Clias. Né? Uhum. Sim, o Paulo Clias é muito bom, né? E você lembrando do Notícias Populares, eu também sou desse tempo, rapaz. Notícias Populares, espremia o jornal e saía sangue. Não é? Bom, dá para ver pelo sotaque de onde é gaúcho, tá falando lá do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, isso mesmo. De Porto Alegre, com a gente daquele tempo, não, você é um jovem, quase 10 anos menos que eu, tenho só 58 anos de idade, menino de 58 anos de idade, Roberto Robaina. Cara, uma alegria grande você estar aqui. Primeira coisa, eu queria que você explicasse, para quem não conhece, o que é o MES, né? Você é fundador do PSOL e logo, junto com a fundação do PSOL, já se constituiu o MES, né, Movimento Esquerda Socialista, como uma corrente do partido. O que é o MES? O MES é uma organização política que surgiu no PT, Mauro. Nós éramos do PT, foi uma corrente fundada em 1999, já está com mais de 25 anos. E é uma corrente que foi, como tu disseste, fundadora do PSOL. Nós éramos do PT, eu fui da direção nacional do PT, naquela oportunidade que nós tivemos o início do governo Lula, né? O início do governo Lula deu origem ao PSOL, quando nós avaliamos naquela oportunidade que... Claro, quando o Lula ganhou em 2002, aquela vitória do Lula tinha sido uma certa expressão de um esgotamento do neoliberalismo. A gente viu depois que não se esgotou completamente, porque o neoliberalismo se renova e segue ainda marcando as características da política econômica de modo geral, né? Depois da crise de 2008, os grandes capitalistas redobraram a aposta. Sim. Mas, naquela oportunidade, nós percebemos que o PT já tinha tido um processo de adaptação grande nos anos 90. O PT, depois da derrota de 89, o Lula foi buscando um caminho de conciliação cada vez mais evidente para poder, inclusive, ser aceito no condomínio, digamos, do poder e poder efetivamente ser presidente. E o processo de adaptação do PT levou a um governo que era um governo de colaboração de classes, um governo que não fez mudanças estruturais, e nós consideramos que era necessário fundar o PSOL, fundar um novo partido, digamos, para poder manter bandeiras que são bandeiras históricas da classe trabalhadora. O MES, na verdade, cumpriu esse papel, digamos, esse papel de fundador do PSOL, e nós seguimos, como tu disseste, organizados no PSOL. Nós somos uma corrente interna do PSOL, com a construção de várias lideranças que se projetaram recentemente. Talvez a mais conhecida seja a Sâmia, que se elegeu vereador em 2016, e já é uma deputada federal muito respeitada, assim como a Fernanda Melchiona. São duas das nossas deputadas federais, são as duas deputadas federais que o MES tem da bancada do PSOL. Então, é basicamente uma corrente que se reivindica socialista
e que compõem um campo que nós consideramos um campo de esquerda no interior do PSOL, que é um partido de tendências, um partido que de uma certa forma repete o processo do PT também, que também é um partido de tendências. Então, um pouco... Eu entrevistei outras pessoas do MES aqui, a Vivi Reis, lá de Belém, né? Exatamente, a Vivi é vereadora do Pará. Vereadora atualmente, né? Foi deputada federal, já é vereadora. Sim, isso mesmo. Né? Nós temos a Vivi em Belém, nós temos a Camila Valadão, que é uma deputada estadual muito boa do Espírito Santo, uma companheira muito competente. Nós temos o Fábio Félix, que é deputado distrital de Brasília. Já entrevistei ele aqui, deputado distrital. Sim. A Mariana Conte também é do mês, não? A Mariana Conte de Campinas, que teve na Flotilha, na direção a Gaza. E quem mais? Ah, sim, a outra, já teve aqui também, gostei muito dela, encontramos em Brasília, inclusive, quando eu morava lá, a Bruna Biondi, né? Lá do vereador em São Caetano. Exatamente. Então é isso, basicamente. Nós estamos fazendo uma luta política para afirmar bandeiras de esquerda. Né? A Luciana Genro sempre foi uma porta-voz nossa, que foi candidata a presidente em 2014. Foi um momento em que o pessoal cresceu bastante. Então, estamos dando essa batalha, Mauro, numa situação política muito difícil, né? Como tu e o Paulo estavam descrevendo, né? Que nós já temos um noticiário muito mais, às vezes, ligado ao crime do que qualquer outra coisa, a política brasileira. Antes de entrar no cenário, ainda uma última questão sobre o mês. Vocês são da herança da tradição trotskista, né? Nós somos da tradição que é uma corrente internacional que tem inserção em vários países e temos essa tradição, embora não se possa tratar o trotskismo de modo dogmático, né? O MES é um movimento real que busca intervir na luta política concreta e tem uma bagagem teórica, digamos assim, que se remete ao Trotsky, mas também ao Marx, ao Lenin, às formulações do Gramsci. Resolveu. Então, estávamos terminando, né, de falar, você falou, né, sobre essa questão da tradição trotskista, mas também, né, do caminho do marxismo, do leninismo, né, toda a trajetória aí, teórica do MES. O MES, inclusive, tem uma revista que é bem interessante, eu acompanho sempre a revista do MES, revista eletrônica, digital, que chama-se Movimento, né? É o nome da revista. E não é só eletrônica digital, não, é uma revista impressa. Nós estamos vocês imprimem? Sim, tem impressão. Infelizmente, a distribuição no Brasil é sempre muito precária, né? A distribuição de livros no Brasil é precária, mas a nossa revista, nós estamos nos 50, são 59 números impressos já. Uau, e, na verdade, é um formato de livro, né? Em geral, são 150 páginas, e tem também a edição digital. Isso. Que tem mais materiais. E agora, Mauro, nós estamos com um projeto que é de construir e vamos lançar esse projeto em março, a primeira edição piloto, uma revista em conjunto com o Vladimir Safatli, uma publicação com vários intelectuais e uma publicação militante que busca organizar a nossa intervenção. E o Safatli topou, vamos fazer uma parceria com o Safatli e outros intelectuais, mas o Safatli... Sim, o Safatli é da esquerda do PSOL, mas não é do MES, né? O Safatli não é do MES e é do MES. Ou seja, como é que eu posso explicar? É que o Safatli é um intelectual que tem uma atuação muito autônoma, né? Então ele não está organizado, tem uma vida que viaja para a França, Berlim, São Paulo, e passa produzindo, dando aula, escrevendo. Então ele não participa das nossas instâncias, mas ele reivindica a nossa corrente, tanto que tem esse projeto comum conosco. Legal. Tá aqui, ó. Aqui vale a pena acompanhar. Eu acompanho, tem artigos muito interessantes, a revista Movimento. Coloquei o link aqui no chat, movimentorevista.com.br. Faz a propaganda, Mauro, porque senão o Bruno Magalhães, que centraliza todo o nosso site, ele vai dizer, não fizesse a propaganda do site. Pronto, já fiz, gente. Nós não tinha nem combinado. Olha, e para mim tem uma evocação particular, porque eu
eu comecei no jornalismo, na verdade, distribuindo, né? Não escrevendo ainda, tinha 14, 15 anos de idade, distribuindo o jornal Movimento, que foi um jornal histórico da resistência da ditadura, da esquerda, muito animado. O editor era o Raimundo Pereira, então uma influência grande do PCdoB, mas não só, né? Tinha uma frente de organizações e pessoas de esquerda na resistência à ditadura, foi um marco, né, no jornalismo brasileiro. Então, ter este nome da revista de vocês aí é legal, Movimento. É uma grande evocação. Bom, que avaliação você tem deste governo Lula 3, você e o MES tem deste governo Lula 3, nesse Mauro, ano final? A situação é muito difícil, né? Por que a situação é difícil? A situação é difícil porque, evidentemente, o governo Lula não é um governo... Nós não consideramos um governo nosso, no sentido de que não é um governo que responde aos interesses da classe trabalhadora, longe disso. O governo é um governo que tem limites tremendos e é um governo de composição de classe, mas nós temos um quadro, e esse para mim é um ponto importante de referência, nós temos um quadro que, veja só, quando o Lula ganhou pela primeira vez, nós fundamos o PSOL, rompemos com o PT e fundamos o PSOL. E se nós formos ver os primeiros 2 mandatos do Lula, embora o primeiro ano de 2003, no caso, tenha sido um ano de ajuste, reforma da Previdência, estabelecimento do superávit primário altíssimo, mas o Brasil estava numa situação econômica melhor. Ou seja, então as entregas foram maiores, ou seja, as medidas compensatórias foram um pouco maiores. Sim. Tinha ainda o boom dos commodities. Agora, nesse terceiro mandato do Lula, já é na esteira de uma crise econômica mundial muito pesada, e de planos de ajustes muito pesados, então as medidas compensatórias são muito pequenas. O nível de reformismo é muito baixo. Muito baixo. Então é um governo de administração do país. Só que, por isso que eu digo que é tão difícil a situação, a alternativa que se tem hoje no Brasil é uma alternativa pela direita, mais claramente ainda pela extrema-direita. Então, abstrair esse fato é muito grave, porque abstrair esse fato é abstrair a possibilidade de que a situação fique muito pior. E portanto, não se pode avaliar o governo Lula desconsiderando que nós temos uma oposição de extrema-direita muito forte, que tentou dar um golpe. E eu creio que o elemento democrático foi o elemento mais importante no balanço do último período. Por quê? Porque, Mauro, tu é da velha guarda, né? E tu sabe muito bem que na transição do regime militar para essa nossa democracia dominada pela grande burguesia, mas, enfim, e ao cabo, uma democracia no sentido de que nós temos liberdades políticas, liberdade de organização, liberdade de expressão que nós não tínhamos antes no regime militar, mas na transição não teve ninguém preso, não teve general preso. E agora nós tivemos. Então, a derrota do golpe de 2022, 2023, ela foi muito, muito importante. Então, eu acho que é preciso valorizar isso. Ao mesmo tempo, nós temos que saber que, apesar disso e apesar do Bolsonaro, olha que situação paradoxal, o Bolsonaro nunca esteve tão mal do ponto de vista, desde que ele ganhou a presidência, foi o primeiro presidente da República que não conseguiu se reeleger na eleição direta, né, desde que nós temos eleições diretas, que foi uma vitória, que ele não tenha conseguido se reeleger, mas mesmo assim a extrema-direita está forte. É pouco provável que ganhe a eleição, mas igual está fazendo a peleia, e nos estados tem muita força, e nos municípios tem muita força, e tem base social. Então, eu creio, Mauro, que um dos temas, eu sei que tu tem conversado muito com o que se considera a esquerda radical, né? Mas aqui tem 2 tarefas que estão postas. Uma é a construção de um polo crítico anticapitalista no Brasil, que é fraquíssimo, infelizmente. Mas tem uma tarefa que é uma tarefa estratégica, sem a qual não tem como desenvolver nenhum polo crítico, um polo crítico não terá futuro, que é impedir que a extrema-direita avance. Perder de vista isso é muito, muito grave. E eu acho que tu estava perguntando sobre a tradição do mês.
né? E a tradição trotskista do mês, ela é... Porque o trotskismo, bem, o trotskismo é um movimento muito heterogêneo, né? E parte do trotskismo desenvolveu algumas posições sectárias, outras não, mas o trotskismo é um movimento muito forte, que tem presença em muitos países, muito forte, relativamente falando, né? Me refiro às organizações de esquerda no mundo, né? A esquerda, em geral, está bastante fraca, tem um nível de enfraquecimento importante, mas nesse marco o trotskismo tem muita presença na história do século XX, agora nesse novo século, enfim, o trotskismo tem força, e as elaborações do Trotsky têm uma importância enorme, por exemplo, para discutir como se enfrenta a extrema-direita. Então, a experiência da Alemanha na ascensão do nazismo, é evidentemente que os fenômenos não são iguais. Nós não temos o mesmo fenômeno a ascensão do nazismo e do fascismo, ela foi efeito da resposta da burguesia à Revolução de 1917. Assim. Então, mas a gente tem que levar em conta o seguinte, quando na Alemanha, em 1918, a monarquia cai e a social-democracia assume o governo, a social-democracia assumiu o governo e em janeiro de 1919, o governo social-democrata, era no governo social-democrata que os bandos esses paramilitares, os Freikorps, que depois vieram a dar a base para base militante, base para SS, para o nazismo, foram esses que assassinaram Rosa Luxemburgo. Foi no governo da social-democracia. E depois a social-democracia perdeu o governo, foi para a oposição, mas a social-democracia alemã, entre 18 e 33, que é finalmente a ascensão do Hitler, a social-democracia alemã sustentou praticamente todos os governos burgueses no parlamento, todos os governos burgueses, fez governos de colaboração de classes em vários estados da Alemanha, mas, apesar disso, a linha do Trotsky para a OPC alemão, que teve vários zigue-zagues durante esse período, era de unidade com a social-democracia para enfrentar o fascismo e o nazismo. E o Trotsky considerou a maior traição do stalinismo a ideologia do social-fascismo, porque o PC, o stalinismo, desenvolveu a teoria do social-fascismo, não, que era tentar atribuir a democracia, a social-democracia, o irmão gêmeo do fascismo, do nazismo, coisa que se demonstrou um desastre completo, porque a gente sabe que o nazismo ganhou peso, chegou ao poder e, finalmente, atacou os comunistas, em primeiro lugar, mas também atacou a social-democracia. Então, por que eu estou fazendo essa analogia? Porque no Brasil, embora nós não tenhamos mas vejam só, nós não temos a mesma situação, mas há um quadro, eu não sei se tu concorda, Mauro, há um quadro no mundo que combina neofascismo com imperialismo. O que nós tivemos no dia 3 de janeiro na Venezuela com o sequestro do Maduro, e, bem, o Trump é a expressão de uma política do capital monopolista, que é uma política de recolonização muito pesada. E isso se combina com a extrema-direita. Então, nós temos que desenvolver uma política unitária, de frente única, e, ao mesmo tempo, buscar construir um projeto independente. Que esse é o desafio. O pessoal não tem respondido bem a esse desafio. O pessoal tem crescido bastante, felizmente, porque o pessoal é vanguarda nas pautas de direitos civis, isso é muito importante, mas o pessoal precisa ainda desenvolver um projeto alternativo. Então, tem muitos temas aí. Tu me perguntaste um pouco a avaliação do governo, e eu te coloquei essas questões gerais, por quê? Porque, evidentemente, que o governo é um governo que acaba administrando os interesses do capital, gerenciando os interesses do capital, não realiza nenhuma reforma estrutural, mas, ao mesmo tempo, é o governo que permitiu que a eleição do Lula permitiu que nós saíssemos do terror que poderia significar uma nova vitória do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, nesse caso, é a expressão do choque capitalista com repressão política, do choque econômico
da contra-revolução econômica com o avanço de uma contra-revolução política também. Então é um balanço que é um balanço crítico, evidentemente, porque o PT não tem essa disposição estratégica de construir um projeto que supere o capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro tem as características que tu conhece muito bem. Um capitalismo mega desigual, um capitalismo com um nível de corrupção gigantesco. Vocês estavam falando aí do Banco Master, como envolve todas as instituições da República, como envolve o Supremo Tribunal Federal. E nós estamos numa situação tão complicada, e tu sabe muito bem, valoriza tanto quanto eu, com certeza, que o papel do Supremo foi fundamental para impedir que o Bolsonaro vencesse, que o Bolsonaro conseguisse levar adiante o golpe. E por que é necessário ter um projeto independente? Bem, é necessário ter um projeto independente porque, pelo amor de Deus, nós não podemos ficar na mão do Supremo. Nós não podemos depender do Supremo Tribunal Federal. É evidente que a derrota do Bolsonaro não teve a ver só com o Supremo, mas o Supremo cumpriu um papel determinante. Não havia um processo de mobilização social. Nós não estávamos com a experiência do Chaves de 2002, né? Quando o Chaves sofreu o golpe em 2002, em abril de 2002, eles sumiram com o Chaves e no dia seguinte teve uma insurreição em Caracas que mobilizou 1 milhão de pessoas. Aqui tu imagina que depois do 8 de janeiro ia mobilizar 1 milhão de pessoas imediatamente para derrotá-los? Tu acha que nós estamos numa situação de ascenso do movimento de massas que seria possível isso? Não, não estamos. Embora tenhamos também resistência e tenhamos lutas e tenhamos processos de construção do movimento que também nos permite ser otimista no sentido de que se pode construir um polo alternativo, um polo independente, que saiba fazer a unidade, mas que saiba postular também propostas de distribuição de renda, de propostas que sejam capazes de realmente atender os interesses populares. Mas, Robaina, deixa eu entender e te perguntar. Você olha este governo Lula 3, então, em que pese a preservação das liberdades democráticas, mas vamos combinar, né? Das liberdades democráticas na esfera da luta política, né? Se a gente vai para as periferias, não existe liberdade democrática nas periferias. O governo Lula 3 não fez nada em relação a isso. O governo Lula 3, ao contrário, você olha a política de segurança pública do governo Lula 3, é uma política de segurança que tem muita semelhança e identidade com a política de segurança da extrema-direita, que é, né, a gente vê, o governo da Bahia é o governo que mais massacra jovens pretos periféricos. Então, liberdades democráticas para as camadas médias, liberdades democráticas para a luta político-partidária, mas não liberdades democráticas amplamente. Não, mas no Brasil sempre teve esse problema. O Brasil nunca... Isso não é novidade. Isso é a natureza da dominação burguesa no Brasil. A dominação burguesa no Brasil. E tem um outro dado também, ao Mauro. É óbvio que as liberdades políticas, a classe trabalhadora, senão nós não estaríamos no capitalismo. A classe trabalhadora não tem liberdade política. A classe trabalhadora, um trabalhador numa empresa privada, se ele começa a fazer política, ele é demitido. Então não tem a rigor. Mas eu não acho que sejam liberdades políticas apenas para os partidos. É liberdade. Eu acho que não é a mesma coisa o projeto da extrema-direita. O projeto da extrema-direita é um projeto que eles não executam imediatamente, porque não é uma questão só de plano, é uma questão de relação de forças, e nós não temos no mundo uma relação de forças que a extrema-direita possa impor o seu projeto. Mas o projeto da extrema-direita é um projeto... Senão nós acharíamos que a experiência do peronismo na Argentina, por exemplo, foi um desastre de governo. Foram governos antipopulares. Mas, ao mesmo tempo, o Milei é diferente. Sim, eu entendo, mas desse ponto de vista da segurança pública, Robaina, não tem qualquer diferença entre o governo Tarcísio e o governo Jerônimo na Bahia, por exemplo, igualzinho. Eu também acho que não. Em relação aos direitos civis, eu acho que não também. No caso de segurança pública na periferia, não tem. O governo da Bahia é um governo de repressão. É um governo de repressão. Agora, então, em que pese, vamos, né, tirando esse tema, agora, o governo Lula 3 é um governo, a gente viu, né? O governo do trilhão
para os rentistas, é o governo da privatização, da conclusão da privatização da Eletrobras, da manutenção e aprofundamento da reforma, da contra-reforma trabalhista do Temer, é o governo das privatizações em larga escala, né, o governo do teto de gastos, né, e a gente comentava que teto de gastos para os pobres, né, para os ricos não tem teto de gastos. Então, do ponto de vista, inclusive, da execução ou da política econômica do governo, da economia política do governo, é um governo meramente de gestão do capitalismo brasileiro, tal qualmente o capitalismo brasileiro se nos apresenta, né? Concordo plenamente, eu acho que essa é a natureza do governo. Inclusive, nós puxamos na bancada do PSOL, em várias oportunidades, para votar contra os projetos do governo. O governo fez projetos que eram projetos, por exemplo, que atacavam o benefício de prestação continuada. Nós conseguimos fazer com que a bancada do PSOL votasse contra os ataques aos benefícios de prestação continuada. E sempre é uma tensão, porque tu sabes bem que no PSOL nós temos uma liderança como o Boulos, que é uma liderança absolutamente integrada na defesa do governo, sem crítica nenhuma, é uma adesão à crítica. E eu considero que é preciso defender o governo quando se trata de defender o governo diante dos ataques da extrema-direita. Mas quando o governo muitas vezes ataca os interesses dos trabalhadores, é preciso ter lado claro dos trabalhadores. Eu estava dando a privatização é uma. Nós estamos, por exemplo, lutando aqui no Rio Grande do Sul contra a privatização do metrô, que não saiu ainda da lista de privatização, embora, Mauro, eu tenho claro que se o Bolsonaro tivesse vencido, a privatização teria ocorrido já. Então, o PT estabelece uma relação de forças diferente. Eu acho que é mais fácil enfrentar desse ponto de vista do que uma medida de choque com base popular, digamos. Um governo de extrema-direita com base popular, como é o Milei na Argentina, é um governo que produz retrocessos maiores. Sim. Eu acho que, inclusive, esse é o projeto da burguesia brasileira. Por isso que a burguesia brasileira está dividida, e uma parte dela, apesar de todos os desastres que fez o Bolsonaro, segue apostando na extrema-direita. A burguesia brasileira está dividida. Uma parte da burguesia brasileira compõe com o PT, compõe com o governo, e embora nós sabemos, e tu sabe melhor do que eu, que a opção da grande burguesia era o Tarcísio como candidato a presidente. A burguesia não conseguiu emplacar o Tarcísio justamente porque a extrema-direita ligada ao bolsonarismo não abriu mão do protagonismo político da família Bolsonaro. E a família Bolsonaro teve a oportunidade de governar e não conseguiu construir uma hegemonia na burguesia. Eles aprofundaram a divisão da burguesia, porque o Bolsonaro não foi planejado. O Bolsonaro foi resultado do processo de frustração com o PT e de frustração com os partidos burgueses tradicionais que evaporaram. Basta ver o que é o PSDB, como é que terminou o PSDB. Então, o regime político partidário no Brasil sofreu uma erosão tremenda, sobretudo os partidos burgueses, teve frustração com o PT e o bolsonarismo ascendeu. E em 2018 não havia planejado, a burguesia não estava planejada, ela aceitou o Bolsonaro depois que ele já tinha uma ascensão grande, aí foi para o Bolsonaro e buscou condicionar, coordenar com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro se demonstrou sem controle. E na pandemia mostrou a sua irracionalidade e a burguesia se dividiu. Entendeu? Então, eu acho que tu colocas algo certo, o governo é um governo de ajuste, é um governo de gerenciamento dos interesses do capital, mas não é um governo de extrema-direita. Isso faz muita diferença em política. Agora, é interessante isso que você traz no cenário, eu queria falar então um pouco do cenário eleitoral, que assim, qual é o centro da luta política voltada para as eleições nesse momento? É a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro pelo Centrão, né? Acho que a grande questão, né, como não tem um candidato, o Tarcísio, que unificaria o Centrão ao redor da candidatura dele, com certeza, você tem o Flávio Bolsonaro e o Lula disputando o Centrão, né? Ambos querem o Centrão, né? Eu acho que sim. Agora a disputa é essa, e obviamente que a situação ficou muito mais favorável para uma vitória do Lula sendo Flávio Bolsonaro e não o Tarcísio, porque o Tarcísio ia unificar mais a burguesia. Por isso que o jogo saiu do controle, né? Se dependesse
Se a burguesia pudesse jogar as cartas sozinha, o jogo era outro, era mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, o governo Lula, como realmente não tem melhoras substanciais, né? Então, não tem melhoras substanciais, ao contrário, a situação vai se deteriorando. O governo também, apesar do Bolsonaro estar nas cordas, não poder nem disputar a eleição, não é uma eleição ganha, né? Apesar de ser o Flávio Bolsonaro, não é uma eleição ganha, porque o governo não é o que disseste. Quais são as grandes mudanças? É a questão da isenção do imposto de renda, e que já os 5 mil aquele, quando foi prometido, e os 5 mil de hoje já está desatualizado, né? Quer dizer, o impacto já é muito menor. E agora o governo vai tentar pautar, eu não sei com que peso que eles vão pautar, a questão da escala 6x1, né? O que eu considero muito importante que paute. Nós vamos demandar, exigir, lutar para que seja pautado e que seja aprovado. Mas eu acho que, desse ponto de vista, se o governo vai por esse caminho, não é só a disputa do Centrão, é uma disputa de massas, porque o Centrão... Não é. Eu estou falando da disputa do Centrão do ponto de vista da construção, do arranjo para as eleições. Mas aí tem a disputa dos votos, né, concreta, né? O arranjo da chapa. O fato de trazer o Centrão não garante vitória para ninguém também. Na disputa, garante vitória em disputas locais, parlamentares, mas não para a disputa presidencial. Não. Eu acho que na disputa nacional com Flávio Bolsonaro e com Lula vai polarizar. E a polarização central, em última instância, vai ser democrática. Vai ser democrática. Essa é a verdade. A polarização central vai ser democrática. Se a gente olha a trajetória recente das disputas nas chamadas democracias burguesas, o que a gente tem visto, né, Roboina, é que os governos neoliberais, ou até neoliberais softs da social-democracia, ou da antiga social-democracia, de um jeito ou de outro, acabaram entregando o poder para a extrema-direita. É o risco que a gente tem aqui hoje, né? Eu acho que é isso que está... Essa é a dinâmica da situação brasileira. Ou seja, o que também nos salva é que a extrema-direita e o imperialismo, o nível de submissão que o imperialismo quer de um país como o Brasil, por exemplo, faz com que, inclusive, setores da burguesia ofereçam alguma resistência. Então, o Mauro, isso é uma novidade, mas nós nunca tivemos na história do Brasil uma relação, uma possibilidade de relações comerciais, por exemplo, com outro polo econômico que não seja dominado pelo imperialismo norte-americano, coisa que agora é diferente, porque agora o peso da China na América Latina é gigantesco. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o imperialismo norte-americano e a extrema-direita brasileira e latino-americana é alinhada com o imperialismo americano, alinhada com Trump. Eles querem um nível de subordinação da América Latina que é um nível de subordinação inaceitável. Mesmo para setores da burguesia é difícil de assimilar, ou o agronegócio vai deixar de exportar soja para a China. Se a China é o principal comprador da soja brasileira e os Estados Unidos é concorrente, os Estados Unidos não vai comprar soja brasileira, os Estados Unidos é exportador de soja. Mas a China compra, e a soja tem um peso enorme no agronegócio brasileiro, assim como os minérios. E os chineses também são os compradores dos minérios. Então, os Estados Unidos chegou atrasado agora, ou seja, deixou a América Latina por um tempo e agora veio com a sua nova doutrina de segurança para recolonizar a América Latina, fazer os seus projetos de superexploração do continente, de criar área de influência, de tentar evitar que um país como a China tenha... Mas isso não vai funcionar. Isso vai ter muitos... Não é que não vai funcionar, o plano deles é esse, mas vai ter muitos choques. Então, esses choques são os choques que nós temos que estar preparados para poder construir forças políticas que sejam capazes de enfrentar esses interesses imperialistas e os setores nacionais que reproduzem esses interesses. Porque se fosse pela lógica pura só da realização econômica, é o que tu está dizendo. O tipo de governo que nós temos, esse reformismo sem reformas, leva à frustração, leva ao desespero, e diante da frustração e do desespero, quem cresce é a extrema-direita. A não ser que se consiga desenvolver uma extrema-esquerda forte que seja capaz de mobilizar, de desenvolver um processo de construção de um outro polo.
E esse é o desafio que está posto estrategicamente. Por isso que eu defendo que haja unidade para enfrentar a extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, a afirmação de um polo crítico, democrático, radical e anticapitalista. Então, e essa é a aí, combinação. do ponto de vista aí claro que as eleições são parte da luta política, às vezes nem necessariamente a mais importante aspecto da luta política, mas estão em ano eleitoral. Como é que você vê essa situação do PSOL, que é da tradição do PSOL lançar candidaturas presidenciais? Essa tradição foi rompida em 2024 e, pelo jeito, será mantida, 2022, desculpa, e pelo jeito será mantida agora em 2026. Você concorda com essa abstenção do PSOL de se apresentar ao povo brasileiro com uma candidatura própria? Como é que você vê essa opção? Eu acho assim, se o pessoal fosse diferente do que é, ou seja, eu trabalho com a realidade do pessoal hoje. O pessoal poderia ter candidatura própria e fazer a intervenção que eu estou fazendo, porque a eleição tem 2 turnos. Então, o pessoal poderia ter candidatura própria. Ou seja, eu acredito, inclusive, que... Mas o problema do pessoal não é ter candidatura própria ou não ter candidatura própria. O problema do pessoal é desenvolver um projeto independente. E isso aí é que está faltando, ou seja, o pessoal está dividido. A expressão do Boulos como uma das lideranças do pessoal é uma... O Boulos tem como estratégia uma estratégia que é de incorporação do projeto pessoal no PT. Né? O Boulos desenvolve uma linha que é uma linha acrítica em relação ao governo, é de defesa completa do governo. E essa, evidentemente, é uma política que nós não defendemos. E eu acho que o pessoal consegue crescer não é por se subordinar ao governo, o pessoal consegue crescer por ter elementos críticos, por ter vinculação com o movimento de mulheres, por ter vinculação com o movimento antirracista, por ter vinculação com trabalhos sindicais importantes, como são os trabalhos da Fazubra, do Andes, trabalho entre os professores. Nós sabemos que a classe trabalhadora, os batalhões pesados organizados da classe trabalhadora estão muito enfraquecidos, né? O fato é que o pessoal tem potencial e a entrada, por exemplo, da Manuela Dávila no PSOL foi uma expressão disso. A Manuela Dávila não entrou no PSOL para o pessoal se subordinar ao PT. A Manuela Dávila entrou no PSOL para construir um projeto independente. Então, eu acho que esse é o futuro que o pessoal tem que ter isso. A questão eleitoral é tática. O problema não é esse. O problema é qual é o discurso do partido. Se o partido vai fazer um discurso ligado, por exemplo, às bandeiras mais importantes da classe trabalhadora, a defesa do aumento. Tem bandeiras, Mauro, que para mim o pessoal tinha que encabeçar com muita força. O Bolsa Família tem que aumentar o valor do Bolsa Família. Tem que melhorar o benefício de prestação continuada. Eu já estou te falando de medidas reformistas básicas. Não são medidas de ruptura com o capitalismo, mas nós sabemos que o capitalismo brasileiro não quer isso, que o capitalismo brasileiro quer redução do Bolsa Família, quer redução de benefício de prestação continuada, quer ajuste fiscal, porque, como tu disseste, eles querem economizar, poupar para sustentar o sistema financeiro. Então, nós temos um capitalismo que tem como eixo sustentar o sistema financeiro. Então, as medidas econômicas e sociais que o pessoal deve defender, e o pessoal no seu programa tem isso. O pessoal conseguiu fazer uma renovação programática, Mauro, que eu estava preocupado, porque eu estava preocupado se a ala ligada ao Boulos ia produzir um processo de adaptação no programa tão forte quanto ele buscou a adaptação na política. Compreende? E eles não fizeram, não conseguiram fazer isso. O programa do pessoal é um programa bastante interessante, bastante positivo, bastante crítico, com muitos elementos anticapitalistas, com muitos elementos antiimperialistas. Então, o programa do pessoal é uma base para desenvolver o partido com um projeto independente, independentemente da tática eleitoral. É isso que eu quero falar. Se o partido pega o programa e desenvolve a política ao redor do seu programa, o partido pode crescer e ser um polo, independentemente da questão eleitoral, no sentido da tática, se lança candidato próprio ou não, porque eu sei que o pessoal não vai lançar candidato próprio, porque tem uma maioria que não vê essa tática. Né? Mas eu não me incomodo tanto com isso. Me incomodo mais a ausência de uma política independente que muitas vezes está faltando no pessoal, e nós estamos sempre tensionando para que o pessoal
não perca o rumo, se mantenha ligado às suas origens e ao seu programa atual, porque o programa atual do pessoal é um programa muito positivo.